E assim, esse desenvolvimento ele é contínuo, né? É um desenvolvimento que não para por conta do avanço da tecnologia, da melhora das conexões aí e assim por diante, né? De tudo que vem tendo esse aprendizado, né? Perfeito. E aí acho que até uma pincelada, um gancho, né, desse desenvolvimento, você acabou até tocando, né? Se quiser comentar um pouquinho da equipe, né, que hoje compõe, que auxilia você, que está te escorando ali dos inúmeros, a gente fala, links de tarefas que se tem, de desafios, até mesmo de solicitações de desenvolvimento que a gente Sim, acaba fazendo pro próprio cliente, que hoje o Iago já tem uma cartela de clientes, né? sim, perfeito. Hoje a equipe é composta, além desse auxílio acadêmico, né, que tem os professores doutores, professor Ivano, o Arafão e o professor Wesley, né, a gente tem a equipe aqui da Yamatec, composta pelo Brandon, né, que é um analista de sistema que ajuda no desenvolvimento web e aplicativo. A gente tem o Newton, que é um cara experiente, já trabalhou na Microsoft, na Epson, na Lancer, Verdade. então é um cara muito Na bolsa, experiente na bolsa de Bolsa de valores. Valores, então são pessoas experientes que compõem o nosso time e faz com que a gente consiga trazer essa solução inovadora, né? Fora o pessoal ali da própria Yamatec que auxilia ali de Com forma certeza, com pontual, né? certeza. Isso, a gente tem toda a equipe Amatec que acaba participando de muita parte inovadora aqui. Então, acho que Eu no costumo, montão de costumo geral até é isso. dizer aqui nas reuniões, a gente acaba quase virando um celeiro de oportunidade, porque além de uma equipe super focada no Iago, né, a gente dá uma abertura do próprio pessoal da Yamatec quando tem algumas ideias, como é que é, uns demo days aqui, day trainings que vocês fazem ali Isso, a dias gente tem de os hackathons, né? hackathons aqui, Isso, né? De o pessoal participar, de dar ideia, falar, putz, surgiu uma oportunidade assim, né? perfeito. Então, fora todo esse trabalho da equipe focada do Iagua, mesmo a participação da equipe da Yamatec, algumas oportunidades, solicitações de, até mesmo de clientes, grandes clientes, a gente acaba trazendo para dentro. Então, isso vocês podem ver que a gente já está aí, tem bastante coisa aqui para a gente falar. Então, aguenta Sim, acho aí, que no funcionamento a gente vai consegue conseguir explicar um explanar pouquinho algumas mais. coisas a mais aí. E acho que já entrando nesse, já que você me deu a deixa, né, dessa pergunta, né, explica um pouquinho aí como é que funciona o IAG, essa questão de hardware, software, inteligência artificial, para onde que vai, para onde que não vai, né, e como é que não vai, e assim por Sim. diante, que eu acho que o Rodrigão pode até falar, né, Rodrigão, se é a dúvida comercial que às vezes, mas como é que isso funciona, né? Na verdade, eu posso colocar a dor comercial, né? Na verdade, que nem o Lucão comentou, né? A gente aplicou toda a experiência que a gente tinha de vazamento para desenvolver o Iago, né? E acho que a gente brasileiro, a gente não é acostumado com a questão prevenção. Então, a maior dúvida comercial hoje do Iago é justamente o pessoal pergunta, o Iago ele acha vazamento? A gente tem que explicar a questão, porque a Amatec, líder de mercado no geofone, então eles associam, né? Então a gente explica para eles que a questão da correção, né, que entra o geofone, e a ideia do Iago. Então a dúvida hoje, o Lucão, é que às vezes o cliente ele vem para comprar geofone, só que ele vê o sistema, vê lá alguma foto, alguma apresentação que a gente vai, algum evento que a gente participa e pergunta. Então a dúvida deles basicamente é: o Iago ele consegue localizar vazamento? Deixa eu virar aqui. Pegar esse Esse, gancho e já responde todas sim. as um monte de pergunta lá, velho. Na verdade, achar o vazamento a gente não consegue encontrar, né? Então, antecipar esse passo de ter uma surpresa na conta da água, né? E aí a gente não vai excluir a utilização do geofone, então seria unir forças. Então a gente tem essa parte de monitorar em tempo real, onde eu consigo ter o diagnóstico, né, daquele possível vazamento. Então, com 6 horas ou até 1 hora de antecedência, um dia, né, eu consigo ver que tem uma anomalia no meu consumo e aí eu aciono alguém, um profissional, né, no caso do caça-vazamento, para poder achar o vazamento, né? Perfeito. Então acho que a gente une as forças, não que o sistema vá achar ou não vá achar, né? A gente une forças para poder antecipar e corrigir o quanto antes, né? Na verdade, o sistema ele auxilia a tomada de decisão, né? Sim, sim. Então, ele gera alertas, então vou entrar nessa parte do funcionamento que fica um pouco Exatamente. mais claro, né? Então a Perfeito. gente tem um dispositivo com autonomia de bateria de 5 anos, né? Então a gente consegue acoplar ele em um hidrômetro, né? Então a gente precisa de um hidrômetro com saída pulsada, ou seja, um hidrômetro digital que apresenta lá uma fiação, né? O Então, hidrômetro com fiozinho. isso. Então a gente tem o hidrômetro com saída pulsada ou do tipo digital ou do tipo contato seco, né? Então se tiver alguma dúvida depois a gente pode até explanar, né? Por e-mail ou assim por diante.
Então a gente acopla esse hardware, né, esse dispositivo no hidrômetro, onde ele dispara mensagens, né, de hora em hora. Então todas essas mensagens de consumo de água são enviadas a um servidor em nuvem, onde são processadas e eu disparo ele para uma plataforma online. Então, através de uma página de web ou através do celular, você consegue acompanhar em tempo real o seu consumo de água de hora em hora, né? Então, que nem o Fabiano brincou que a gente acabou enxergando a hora que ele toma banho, quanto que ele gasta de água a hora que ele toma banho. Então, a gente consegue realmente ver. Então, isso para a indústria, né? Até mesmo para a residência e assim por diante, condomínios, né? Então, a gente consegue trazer esse perfil de consumo com essa análise em tempo real. Entrando no aspecto de inteligência artificial, né, que é IA, a gente usa algumas técnicas de aprendizagem de máquina que está dentro do conceito de inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial, vamos tentar imaginar aqui que é um englomerado, uma parte maior de tudo, né? E dentro dele a gente tem uma área de aprendizagem de máquina. Então, a gente utiliza algumas análises estatísticas, alguns algoritmos, né? Assim, a grosso modo, de previsão, né? Então a gente traz um diagnóstico do seu comportamento de água. Então, como você consome água, como sua indústria consome água. Então a gente consegue através desses comportamentos a gente consegue trazer as decisões. Então aí vem o auxílio em tomada de decisão. Perfeito. Então o que eu vou fazer? É um vazamento. Então, ele já me avisou aqui com antecedência. Então, ao invés de eu esperar 30 dias para chegar a conta, com um dia ele já me avisou e aí eu já consigo chamar alguém que me auxilia, é um vazamento ou é um excesso de consumo. Então, através desse comportamento, a gente consegue também colocar em prática ativações de políticas de consumo de água, né? Seja na indústria, organizações públicas, privadas, né? E assim por diante, né? Então, a ideia é sempre unir forças de geofone, né? E monitoramento para trazer esse bem maior que é cuidar da água, né? Então, a gente até fala que a gente é apaixonado por tecnologia que tragam benefícios, desculpa, para a sociedade em si. Então acho que esse é o bem maior, é trazer tecnologia para poder trazer solução para... Fala galera, isso aí só foi um pedacinho da nossa última live, né? O Papo de Encanador. Quer assistir completo? Clica aqui em cima.